Você já ouviu falar na Unidade 731, no Japão? Esse local foi responsável por um dos maiores programas de guerra biológica que já existiram. Organizado pelo Exército Imperial Japonês e liderado pelo médico Shiro Ishii. Essa unidade funcionou durante a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E se você já conhece um pouco da história dos projetos secretos MK Ultra e Montauk, vai ficar ainda mais impressionado com esse. Nesse local, eram realizados experimentos bizarros com seres humanos e já fizeram até mesmo um filme em 1988 chamado Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana, para retratar essa história. É um dos filmes mais violentos e macabros que existe. E para você ter uma ideia o quanto ele é bizarro, foram usados cadáveres humanos de verdade para as cenas. Muitas pessoas ainda duvidam que os acontecimentos desse programa sejam reais. Será uma história real ou mais um projeto secreto que não possui provas de sua existência? O que realmente aconteceu na Unidade 731 no Japão? Esse lugar ainda existe? E se for verdade? Em 1936, o Exército Imperial Japonês decidiu criar o Departamento de Purificação da Água e Prevenção de Epidemias, que funcionou até 1945, com o objetivo de prevenir a proliferação de epidemias e monitorar os suprimentos de água potável. Só que, na verdade, esse departamento foi criado apenas para acobertar um projeto muito mais ambicioso e bizarro: a produção e desenvolvimento de armas biológicas, além de experimentos em seres humanos. Para assumir o comando do Laboratório de Pesquisa de Prevenção Epidêmica do Exército, foi indicado o general Shiro Ishii. Ele foi o responsável por organizar um grupo de pesquisa secreto que realizava trabalhos de pesquisas químicas e biológicas na Manchúria. As pessoas que participaram dos experimentos eram criminosos, soldados inimigos, prisioneiros políticos e pessoas capturadas por realizarem atividades suspeitas. Entre estas pessoas estavam inclusos adolescentes, idosos e mulheres grávidas. Eles eram submetidos a diversos experimentos bizarros, como o teste de armamentos, que procurava descobrir as melhores distâncias para o lançamento de granadas, explosivos diversos, agentes químicos e lança-chamas, utilizando os seres humanos como alvos. Os testes de resistência eram realizados para observar efeitos biológicos no organismo das pessoas. Os médicos responsáveis injetavam ar nas artérias das vítimas para provocar embolia e também urina de cavalo nos rins para avaliar os seus efeitos. Também realizavam experimentos onde o sangue de animais e água do mar eram injetados nas vítimas para avaliarem a possibilidade de transfusões e a substituição ao soro fisiológico. Eu não vou nem falar do sepultamento de indivíduos vivos. Só que estes eram apenas parte dos experimentos a que parte dos prisioneiros sofreram. Os cientistas japoneses infectavam suas vítimas com os agentes causadores de diversas doenças contagiosas, como peste bubônica, cólera, varíola, botulismo e várias outras. Sabe por que eles faziam isso? Para estudarem como desenvolver bombas capazes de espalhar bactérias e também outros tipos de armamento biológico, bacteriológico e químico. A intenção para tudo isso era conseguir lançar ataques biológicos nos inimigos, infectando as plantações, reservatórios de água e outras áreas, e diversos destes seriam transmitidos por pulgas contaminadas. Agora, acreditamos que os experimentos mais macabros que os prisioneiros sofreram envolviam procedimentos cirúrgicos, como terem seus membros amputados para possibilitar estudos sobre hemorragias. Os prisioneiros também passavam por experiências de congelamento dos membros e depois a amputação deles,
tinham seus estômagos removidos e seus esôfagos ligados diretamente aos intestinos. Isso tá parecendo cena de filme Centopeia Humana, não é? Eu sei. Mas é uma forma de você perceber até que ponto eles chegavam para explorar o corpo humano da pior maneira possível. Mas nada se compara com o processo de vivissecção, método que foi bastante utilizado pelos cientistas japoneses. Os prisioneiros eram infectados com agentes causadores de doenças e depois os cirurgiões removiam os seus órgãos internos para estudarem os efeitos das infecções nos seres humanos. Tudo isso durou até 1945, quando a União Soviética invadiu as cidades Manchukuo e Mendijiang. Após esse acontecimento, a Unidade 731 teve que abandonar suas atividades. Pelo menos é isso que imaginamos. O médico Shiro Ishii ordenou e proibiu todos os membros do projeto de contarem a alguém sobre os segredos e atividades realizadas naquele local. Após a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, o general americano Douglas MacArthur garantiu, de forma sigilosa, imunidade a todos os integrantes da Unidade 731. Mas com uma condição. Eles tinham que fornecer ao governo dos Estados Unidos, e não aos outros aliados, as pesquisas realizadas neste período. Essa proteção concedida pelos americanos durou muitos anos e conseguiu driblar os julgamentos levados aos tribunais. Durante uma audição no Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio, foi feita apenas uma menção aos experimentos com soro venenoso em civis chineses. Assim, nenhum membro da Unidade 731 foi condenado por suas atividades. Mesmo quando foi lançado o documentário Demônios Japoneses, em 2001, que exibe 14 entrevistas realizadas com ex-integrantes da Unidade 731. Diferente do ocorrido durante o nazismo, que documentou e catalogou todas as atividades realizadas, até mesmo as que envolveram experimentos com seres humanos, as atividades da Unidade 731 não foram arquivadas em relatórios. E somente os testemunhos dos ex-integrantes não eram provas suficientes para estudarem o caso a fundo. Em 2003, o primeiro-ministro do Japão declarou que o governo japonês não possui qualquer documentação relacionada com a Unidade 731. Apesar disso, ele reconhece a importância do assunto e afirmou que qualquer documento que for descoberto futuramente será divulgado ao público. Existem muitos outros testemunhos que apresentam coesão entre si e que seriam capazes de provar as barbáries que a Unidade 731 praticou. Mas, para que seja oficialmente comprovado, ainda são exigidos documentos, relatórios, fotos ou qualquer material registrado que prove ou desminta as ações realizadas por lá. Enquanto isso, a história continuará camuflada, com tantos segredos descobertos, mas que ninguém ainda foi capaz de provar. Diante de tantas histórias mal contadas e perguntas sem respostas, isso nos leva a acreditar que muito ainda permanece em segredo. E se de alguma forma experiências como essas acontecem nos dias de hoje? E se as milhares de pessoas desaparecidas todos os anos, na verdade, fazem parte das inúmeras cobaias humanas que vivem um grande inferno em nome da maldade? Se isso aconteceu no passado, por que duvidar que não aconteceria nos dias de hoje? Se o campo 731 realmente foi fechado ou não, isso ainda não podemos responder. Mas é melhor se perguntar, e se ele ainda estiver funcionando? Quanta sujeira ainda está escondida debaixo do tapete? E se for verdade,